Muito cuidado na escolha dos seus aliados. Esse é um alerta que o cronista nos faz ao olhar para a história do reino de Judá e que certamente continua sendo muito valiosa para nós ainda hoje. Diante dos obstáculos, diante das batalhas, dos inimigos, muitas pessoas tendem a achar que qualquer aliado é melhor do que nenhum aliado. Afinal de contas, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas menosprezam o poder corrosivo, destrutivo de se aliar a pessoas que sejam ruins, que não tenham os mesmos valores, que não tenham os mesmos objetivos, que não respeitem os mesmos princípios que você. Acham ser possível se aliar em algumas coisas e se eximir dessa aliança em outros aspectos, mas isso simplesmente não é verdade. Quando trazemos para perto pessoas que não deveriam, com as quais não deveríamos conviver, com as quais não deveríamos compartilhar a vida e os objetivos de vida, nós nos expomos a sermos corrompidos. E essas pequenas corrupções abrem fissuras, abrem pontos de corrosão que lá à frente certamente causarão grande destruição. E foi isso que o reino de Judá experimentou. No capítulo passado, na leitura passada, na verdade, nós tivemos diante de Josafá, um bom rei, que foi descrito como alguém fiel ao Senhor, que buscou fazer aquilo que agradava ao Senhor. Ele colocou seus oficiais para ensinarem a lei ao povo, mas ele falhou seriamente ao se aliar a Acabe. O rei de Israel, do Reino do Norte, um dos piores reis que o Reino do Norte já viu, casado com uma mulher que trouxe grande destruição para Israel, casado com Jezabel, a rainha fenícia, que traz promiscuidade, que traz idolatria, que corrompe o Reino do Norte de maneiras também muito graves, já descritas no texto. Josafá, em toda a sua busca de santidade e fidelidade ao Senhor, ele se alia a Acabe. Não fazia nenhum sentido essa aliança. Ele se alia a alguém reconhecidamente mal, conhecidamente mal por todos, mas pela conveniência, pela proximidade física, pela lembrança histórica do que Israel e Judá já foram juntos. Josafá se permite aceitar essa aliança, ele permite que seu filho se case com a filha de Acabe. E o que nós lemos hoje no nosso texto foi o quanto isso trouxe destruição para o reino de Judá. Destruição essa que Josafá não viu, mas que ele plantou e que certamente rendeu frutos terríveis lá à frente. Não foi esse o único equívoco de Josafá. Nós vemos no finalzinho do relato da vida de Josafá que ele, mais uma vez, ele faz agora um acordo com outro rei de Israel, com o rei Acasias, que também foi um homem muito perverso, para construírem uma frota de navios mercantes juntos. Essa frota acaba nem navegando porque o Senhor destrói esses navios e ele repreende por conta dessa aliança. O fato é que Josafá morre e o seu filho Jeorão, casado com a filha de Acabe, assume o reinado. E, para surpresa de 0 pessoas, ele foi tão perverso quanto a família de Acabe, porque ele se casou com a filha de Acabe. Jeorão assume o seu reinado, mas ele, para se constituir no poder, para se manter no poder, ele mata todos os seus irmãos e outros líderes de Judá. Olha a maldade do coração dele. Ele matou seus irmãos, matou os outros líderes, se consolida no poder e foi tão perverso quanto a família de Acabe. Ele enfrenta algumas revoltas de outros povos que vão buscando se tornar independentes de Judá. O Senhor permite que isso aconteça como punição para a maldade dele. O fato é que ele reina por 8 anos e quando ele morre, o texto vai dizer que ninguém lamentou a sua morte. Ninguém lamentou a sua morte. E o seu jovem filho, o seu filho mais novo, assume o reinado. Isso o filho mais novo porque os outros foram assassinados. Assume o reinado Acasias. E ele, diz o texto, que ele foi incentivado pela sua mãe, a filha de Acabe. Atalia, o nome da sua mãe. Atalia orienta o seu filho a fazer aquilo que era mal. Ela o incentivou a praticar o mal. E diz o texto que ele buscou conselho na família de Acabe. Depois da morte do seu pai, eles se tornaram seus conselheiros e o levaram à ruína. Olha como essa aliança lá atrás, que Josafá permite, vem trazendo destruição. Destruiu a vida do seu filho, agora destrói a vida do seu neto e, por serem pessoas importantes, serem os reis, trazem destruição sobre o reino de Judá. Acasias, ele se uniu a Jorão, o filho de Acabe, o rei de Israel, numa guerra contra a Síria, e mais uma vez isso traz destruição e faz com que o reinado dele seja curtíssimo. Ele reina por 1 ano e ele é assassinado. Quando ele morre, a sua mãe,
a filha de Acabe, a Atalia. Ela manda exterminar todo o restante da família real para que ela assuma o poder. Por Deus, pelo cuidado e pela mão de Deus, um desses filhos de Jorão, ele é escondido, ele é levado para um lugar e para ser escondido, para que sua vida fosse poupada. E à frente nós vamos continuar na leitura. Já estudamos esse texto, esse acontecimento, por outra perspectiva no livro dos Reis. Mas esse garoto, esse menino, à frente será rei e trará restauração sobre o reino de Judá. Mas olha que sequência terrível de reis tão ruins, tão maldosos. Tudo porque lá atrás Josafá abriu essa brecha e se aliou a quem ele jamais deveria. Por isso, meu alerta para você hoje é: muito cuidado na escolha dos seus aliados. Sejam aliados profissionais, sejam aliados no trabalho, sejam seus aliados nas amizades, as pessoas de quem você se aproxima, a quem você dá ouvidos, com quem você se aconselha, seja os seus aliados familiares, com quem você se casa, a quem você se une, com quem você namora, quem você traz para perto, porque as pessoas com as quais você se alia exercem grande influência sobre você. E por mais que você ache, não, eu vou me aliar a essa pessoa aqui só com um aspecto profissional, eu sei separar as coisas. Na prática, isso não costuma dar certo. Nunca dá certo se aliar a pessoas que não têm os valores que você tem, os valores que você gostaria, que você busca ter. Por isso, escolha com sabedoria os seus aliados, para não abrir brecha e trazer destruição sobre você, sobre a sua família, sobre as pessoas lá à frente. Talvez você não colha os frutos dessa destruição, mas certamente, quando abrimos brechas para a maldade, para a perversidade entrar nas nossas vidas, alguém pagará o preço por causa desse descuido. Escolha com cuidado os seus aliados. É o alerta de hoje. Vamos juntos lendo a palavra de Deus, aprendendo com ela. Você já sabe. Amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.